Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real. Eu sou o Bruno Tebaldi, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre assuntos de laboratório e hoje nós vamos falar sobre o resultado do vídeo passado. Você fez lá a leitura, liberou o seu laudo. Tá, mas como você liberou o seu laudo? Como é que você fez essa liberação? Você escreve qualquer coisa, escreve do jeito que você quer, né? Como é que é feito isso? Existe uma maneira específica da gente liberar os laudos. O que precisa ter dentro desses laudos? Se você tem uma situação complicada, você não sabe muito bem como colocar no laudo, você não coloca, você tenta conversar com alguém, né? O médico, por exemplo, que fez essa coleta. Como é que você trata com isso? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente libera o laudo e algumas variações que podem acontecer na hora da gente fazer a liberação desses laudos, beleza? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e ativar o sininho para receber as notificações. E aí depois é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório e ver como é que a gente libera esses laudos aí. Beleza, terminei de fazer minha leitura, anotei tudo que eu tinha ali para anotar, né? Todas as estruturas que eu vi, leucócitos, macrófagos e células intermediárias, glandulares e tal, botei tudo lá. Agora eu vou liberar esse laudo. Como é que eu vou fazer para liberar esse laudo? Pô, eu não posso liberar de qualquer forma. Então, existe uma nomenclatura específica que permite que em qualquer lugar que você estiver, você esteja diante exatamente das mesmas informações. Hoje, nós utilizamos a nomenclatura de Bethesda. Tá? Então, a gente utiliza, como eu falei no vídeo passado, a gente não chama mais de displasia leve, moderada, não tem mais isso. Na citologia, não existe mais esse negócio de NIC 1, NIC 2 e NIC 3. É só a galera da antiga que ainda insiste em colocar isso, mas na citologia a gente não usa mais. Morreu! Ou é L-Sil, ou ASCII-AS, ou ASCII-H e o H-Sil, ou a GC-SOI, a GC-NEL e o adenocarcinoma in situ invasor. Tá? E tem o carcinoma escamoso invasor, né, e tal. Então, existe uma nomenclatura específica. Então, não adianta você querer inventar. No final, você vai ter que utilizar a nomenclatura. A gente não libera de qualquer maneira. Tá? Teve um caso de um amigo, um colega de trabalho, que falou para mim assim, eu estava conversando com um médico e tal, o médico virou para mim e falou, pô, você não consegue mandar o laudo de uma maneira diferente para mim, não? Falou, consigo, é só você me dar a lâmina com alguma coisa diferente. Porque não tem o que fazer. Hoje, antigamente, os laudos eram feitos digitados mesmo. Encontrei, tal. Tem gente que faz isso ainda, tal. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você tem código, você digita um código, aparece lá. Né? Então você tem o código lá, o laboratório que eu presto serviço tem os códigos dele, eu tenho os meus que eu fiz, né? Eu fiz um laudo no Word que eu faço ele automático, eu não preciso escrever quase nada. Então eu vou só selecionando ali e ele vai me dando. Então eu não preciso ficar escrevendo o tempo todo. Eu não preciso dar um laudo diferente do outro, eu preciso dizer o que tem na lâmina. Então não existe essa necessidade de você ter que inventar laudo. Você diz o que está na lâmina e acabou. Só que tem uma maneira correta de você dizer o que está lá. Tá? Então, você encontrou Gardnerella, por exemplo. Então, você não vai colocar lá, achei Gardnerella. Não. Desvio de flora. Né? E aí, desvio de flora compatível com vaginose bacteriana. Alguma coisa mais ou menos assim. Como eu não fico lendo o tempo todo, eu não decoro exatamente. Mas é mais ou menos isso. Cândida. Estruturas fúngicas compatíveis com Cândida SP. Você não vai especificar o tipo de Cândida, você bota lá SP, né, para dizer que está dentro daquela espécie ali. Beleza. Tricomonas você pode colocar lá, né, protozoários flagelados, aí tem uma maneira para escrever lá, tem gente que só coloca tricomonas e tal. Mas existe uma linha de raciocínio que você precisa seguir. E quando você vai para a lesão é exatamente a mesma coisa. Então, ASCII-AS. Tem muita gente que ainda bota ascos. Não existe mais ascos e agos. Vou deixar escrito aqui para vocês lerem e saber a diferença de um para o outro. ASCII-AS, ASCII-H,
AGC SOI, AGC NEL. Não tem mais esse negócio de ascos e agos. Isso é o pessoal mais antigo que usava isso, isso não se usa mais, já caiu. Tá? Então, você vai liberar uma atipia de significado indeterminado, podendo ser uma lesão de alto grau? Acho que é H. Uma lesão intraepitelial de alto grau, você vai liberar um HCIL. Então, é a nomenclatura de Bethesda que você vai seguir. Então, você vai ter que pegar lá um manualzinho da literatura lá do Bethesda para saber como é que você vai fazer a liberação desses laudos. Tá? Agora, o que você tem que ter dentro desses laudos? Bom, primeiro, o nome da paciente. Não tem como você não botar. Né? Então, o nome da paciente precisa ter. Você precisa ter a pessoa que fez a coleta, precisa estar lá. Né? Então, profissional da coleta ou médico, não sei, você vai colocar ali, fulano de tal. Eu, como trabalho com enfermeiro, eu coloco lá, profissional de coleta, fulano de tal. Aí sai lá com o nome da pessoa que fez a coleta. A sua numeração do caso, então você tem lá as suas numerações, você vai colocar a numeração que você colocou. Na lâmina, você vai colocar no seu laudo, para você poder identificar isso no futuro e não ficar perdido na hora de ter que recuperar esse laudo de algum lugar, seja o laudo físico, seja o laudo informatizado, né, digital, você vai precisar ter uma numeração para ele. O que mais que você vai precisar ali? Primeiro, local de coleta. Vamos passar para a parte mais específica. Local de coleta. Essa coleta foi feita só vaginal, essa coleta foi feita endo e ectocervice, foi feito fundo de saco, que é o vaginal, né? Foi feito fundo de saco, precisa ter. Uma outra, por que precisa ter? Porque se você coloca que a coleta foi feita da ecto e da endo e não tem células glandulares, você sabe que a pessoa pode estar desenvolvendo um câncer glandular e você não tem como liberar. Então, no laudo já vai dizendo, porque lá na requisição está dizendo. Então, na requisição está dizendo que foi feito ecto e endo, vai colocar lá, ecto e endo. Colocou ecto e endo, você vai dizer as células glandulares ausentes. Então, já não é contigo. A pessoa disse que colheu e você não enxergou. Então, você já se libera disso daí. Outra coisa que você precisa colocar no seu laudo. Quais os tipos de epitélios você encontrou? Nós temos 3, né? Epitélio glandular, metaplásico e escamoso. Então eu fui fazer o escrutínio e encontrei só escamoso. Encontrei escamoso e escamoso glandular e metaplásico, ou escamoso e metaplásico. Eu vou colocar ali, né? Eu vou deixar ali especificado. Por quê? Porque isso já vai dar uma ideia de quem está lendo do que eles vão encontrar no restante do seu laudo. E também vai poder ter uma ideia de que ele fez uma boa coleta, coletou todas as áreas que precisavam ser coletadas ali. Tá? Pessoal, para o próximo ponto, eu gostaria de lembrar vocês de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E deixa aqui nos comentários como é o laudo que você utiliza no seu trabalho. Mas se você já trabalha com a citologia, como é que é esse laudo que você coloca? Ou se você conhece o pessoal, né, da citologia, como é que é o laudo liberado lá? Quais são as características que tem nesse laudo aí? Beleza? Tem muita gente velha ainda que dá aqueles NIC 1, NIC 2 e NIC 3, né? De repente deve dar até uma displasia lá também, né? Dependendo da idade. Mas aí coloca aí pra gente conhecer um pouquinho melhor, tá? E aí depois você vem colocando a celularidade não epitelial. Você pode colocar também, é importante que tenha. Né? Então eu achei lá neutrófilos, achei estiócitos, linfócitos, hemácia, muco filamentoso, né? Eu posso colocar ali também, não é muito utilizado não, mas posso colocar também. Tá? Então vai ter que ter essa estrutura ali. Porque você pode estar diante, por exemplo, de um exudato leucocitário. E aí você vai colocar lá leucócitos em grande quantidade ou inúmeros leucócitos, alguma coisa desse tipo, para dizer que ficou inviabilizada aquela amostra. Então, é interessante colocar ali. Né? Quando a gente tem linfócitos, tem presença de linfócitos, pode estar dizendo, por exemplo, que existe uma cervicite crônica naquela pessoa. E aí você vai liberar
a quantidade de linfócitos ali, né, para que a pessoa possa saber que aquilo já perdura um tempo já razoável. E é lógico, a parte epitelial, celularidade epitelial, né? Então, células escamosas do tipo superficiais, intermediárias, parabasais e basais, se você encontrou, tem que estar lá. Células glandulares, de que tipo? Endocervical ou endometrial, que vem lá da descamação do endométrio. Então, você pode também encontrar células endometriais. Não é coletado, mas pode acabar vindo junto, caso aconteça a descamação, né, tenha acontecido a descamação naquele momento da coleta ali. Então, glandulares, endocervical e endometrial, e células metaplásicas maduras e imaturas. Mas por que tem que ser maduro ou imaturo? Porque se for imaturo, é possível que desenvolva, claro, estou falando da neoplasia, desenvolva uma lesão de alto grau. E se for madura, é mais provável que acabe sendo uma lesão de baixo grau, caso você tenha visto ali uma lesão. Você coloca ali quantidade, presença de metaplasia madura, presença de metaplasia imatura. Tem gente que nem coloca só a presença de células metaplásicas e não define. Vai definir na hora que for dar a lesão, ele define se é alto ou baixo grau, tá? Então, local de coleta, adequabilidade da amostra. É uma das primeiras coisas que precisa ter lá e eu esqueci de falar. Né? Antes de você colocar qualquer coisa a respeito da lâmina que você está lendo, adequabilidade da amostra. Satisfatório? Ótimo, continua lendo e vai embora. Insatisfatório. Por que está insatisfatório? Artefato de dessecamento pode ser um critério. Hemorrágico pode ser um outro critério. Exudato leucocitário pode ser um outro critério. Hipocelularidade ou acelularidade pode ser um outro critério. E tem alguns outros também. Então, são critérios que vão dizer para você o seguinte: não tem como eu ler essa lâmina. Se eu for ler essa lâmina do jeito que está, vai dar ruim, é melhor liberar como insatisfatório, explicar o motivo e pedir uma nova coleta. Tá? Então, a adequabilidade de amostra é muito importante ter no seu laudo. E aí, você vai chegar na parte de microbiologia. O que você está vendo de microbiologia? Lactobacilos? Cândida, tricomonas, gardnerella, coccus, leptotrix, o que você está vendo ali? Você vai colocar também a microbiologia, tá? E aí, tudo que você encontrar de microbiologia, você vai colocar ali. Lactobacilos e cândida, vão entrar os dois. Coccus e tricomonas, vai colocar os dois ali. Tá? Herpes é uma outra microbiologia que você pode encontrar também, que pode vir com uma série de outras microbiologias junto. Então, você vai liberar quantas microbiologias você encontrar, você vai liberar. Beleza, colocou lá a microbiologia. Agora você vai para a conclusão do seu laudo. É inflamatório? É normal? É maligno? E aí você vai recorrer à nomenclatura para dizer, tá normal, então tu vai liberar lá um NILM. Beleza, colocou lá negativo, não tem nada, não tem nenhum tipo de alteração aqui, tá tudo normalzinho. Não, é um processo inflamatório moderado, é um processo inflamatório acentuado, vai colocar lá. Pô, o processo inflamatório está tão alterado, está tão acentuado, que está parecendo uma lesão. Você pode dizer que o processo inflamatório está alterado, atrapalhando a visualização, né, o escrutínio oncológico, e pedir depois do tratamento uma nova amostra, para você não se comprometer, nem de liberar benigno, nem de liberar maligno. Beleza? E vai concluir também se é negativo para malignidade, se é positivo para malignidade, se é um ASC-US, um ASC-H, um AGC, SOI-ONEL, ou se é um carcinoma invasor, um adenocarcinoma invasor, ou um carcinoma in situ, ou adeno in situ também. E aí você vai colocar lá, adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma invasor, carcinoma invasor queratinizante. Então, você vai lá no Bethesda, vai deixar bonitinho escrito lá do jeitinho que está no Bethesda. Se atualizar o Bethesda, o que você tem que fazer? Atualizar a sua nomenclatura. E aí, colocar a sua nomenclatura de acordo com o Bethesda. Liberou, você vai fazer as suas observações, caso necessário. Eu costumo colocar nas observações alguma coisa do tipo esfregaço com maturação celular abaixo do esperado ou acima do esperado. Né? Hipotrofia, citólise leve, moderada, acentuada, né? Ou às vezes eu coloco nas próprias observações, né? Processo inflamatório acentuado
impossibilitando a avaliação ocótica. Pedimos a critério médico, sugerimos a critério médico uma nova coleta. Você pode colocar isso nas observações. Colocou isso nas observações, as suas observações que você quiser fazer ali, e aí você pode fazer por escrito, pode deixar algumas já pré-fabricadinhas ali para você não precisar escrever. Embaixo, assinatura do biólogo, biomédico, enfim, do responsável técnico, com o número do seu registro, assinatura com carimbo, se for o caso, se for digital, vai entrar lá a assinatura eletrônica com o número do registro, liberou o seu laudo. Mas eu quero dar um plus aqui para vocês, um bônusinho, para vocês colocarem no rodapé dos laudos de vocês, porque isso vai matar a maior parte das tentativas de alguém tentar te dar um processo caso alguma coisa saia errado. Você vai colocar no rodapé do seu laudo alguma coisa mais ou menos assim. A análise citológica não é definitiva para o diagnóstico oncótico, sendo necessários a colposcopia e a biópsia, né? Os testes colposcópicos e histológicos. Por quê? Porque se você der um laudo, tipo uma lesão de alto grau, e alguém questionar dizendo que está errado isso, você pode usar isso como uma arma para se defender de uma possível acusação que alguém tente fazer contra você. E aí você tem isso como respaldo. Eu deixo isso no rodapé dos meus laudos. Por quê? Eu liberei uma candidíase. Pô, mas a pessoa não está sentindo nada. Tudo bem. Eu disse que está ali sugestivo para cândida. Não, meu laudo sai assim, sugestivo para cândida. E aí ele vai lá para o teste microbiológico, vai lá para as análises clínicas. Fez, deu cândida? Beleza, não deu cândida? Cara, eu não tenho capacidade, né? A análise citológica ela não é definitiva. A gente consegue ver estruturas, mas ele não é definitivo. Existem testes definitivos para isso. Beleza? Então, tente colocar isso. Eu vou tentar botar o texto que eu uso, vou ver se eu consigo botar ele aqui para vocês poderem copiar e utilizar nos laudos de vocês, tá? Para vocês poderem ter esse respaldo a mais para vocês aí, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e pela audiência de vocês. Mais uma vez, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários como é que você se relaciona com os seus parceiros em relação à liberação dos seus laudos, ok? Até a próxima!